Nós falamos aí de alguma nomenclatura que ela é bem difícil, assim, quando você está iniciando, de entender, porque tem muitos nomes diferentes. Tem nomes que são, como a gente falou, né? O nome vem lá das gramáticas árabes medievais, aí os gramáticos do hebraico adaptaram, aí do hebraico adaptaram para o aramaico, aí tem cara que no aramaico usa outra nomenclatura também, mas você vai se acostumando, tá? Por isso que é importante ler lá o material, porque para você se acostumando com essas nomenclaturas. Não se preocupa assim, é só nomenclatura mesmo, ela só é mais importante na hora de a gente fazer uma pesquisa, ou se você vai estudar nessas gramáticas, porque diferentes gramáticas também trazem diferentes nomenclaturas. Mas o que a gente quer enfatizar é tentar verificar como o texto bíblico usa essas formas verbais, tá? Não assusta com a nomenclatura, porque é só uma forma de identificar certas formas verbais que não existem nas línguas ocidentais, e aí eles tiveram que criar um monte de nome diferente, mas isso aí vai se acostumando. Bom, então, se a gente voltar lá no... Só voltar um pouquinho aqui. Então, é só para você lembrar, ó, e os termos técnicos para os verbos, né, para as construções verbais. Esses nomes é que você tem que ir guardando. O peal, né, que seria na nomenclatura semítica G, seria a forma ativa aqui, e o peil, que seria a forma passiva. O GT é o reflexivo, que nós vamos ver, que também é chamado de hitpeil. Então, as gramáticas mais antigas vão usar os termos peal, peil e hitpeil. Gramáticas mais recentes vão usar G, né, para o peal, GP ou GPAS para o peil e GT para o hitpeil. O D é o intensivo, mas na verdade nem é intensivo, virou um termo mais comum. Seria o causativo, factitivo, que depois nós vamos ver. Mais comumente você vai ver na gramática como intensivo, tá? Mas depois nós vamos explicar isso. É o pael. E alguém perguntou se tinha pual. Na verdade, no aramaico bíblico, este D passivo, eu vi que só aparece no particípio, tá? Mas na gramática do professor Reginaldo ele coloca também no perfeito. Ele coloca como modelo, mas no aramaico bíblico vai aparecer no particípio pual. Então, o intensivo, o reflexivo vai ser DT. Nas gramáticas antigas é chamado de hitpaal. O H, que é o causativo, é chamado de rafel, e tem o passivo rofal. O reflexivo causativo vai ser hitafal, mas não acontece no aramaico bíblico nessa forma. E o nifal vai ser descrito como um N. Também não tem o nifal no aramaico bíblico, provavelmente porque você já tem um peil, né? E geralmente o nifal no hebraico ele está relacionado com o passivo, às vezes também com o reflexivo, mas geralmente com o passivo, e por isso não tem no aramaico. É só para você não esquecer essas nomenclaturas aí, porque elas vão aparecer aqui agora. Então, aqui, eu vou já começar lá. Isso aqui só voltei para a gente ver. Porque é o primeiro tipo que a gente vai ver mesmo, tá? Que é o verbo G, na nomenclatura mais nova, tá? E o peal,
que é a ação ativa simples. Sempre que eu vou dar aula de línguas bíblicas, eu acho que isso serve para as outras línguas também. A gente usa o termo geralmente, porque a primeira pergunta que o aluno faz é: professor, é sempre? Não, sempre nunca dá certo se falar sempre, né? Nem sempre, nem nunca. Então, geralmente, o PAL envolve uma ação ativa simples. Tá? É o uso mais frequente do PAL, ou desses verbos em G, é ação ativa simples. Mas a língua nem sempre é fácil. Você tem outras complexidades. Às vezes o próprio significado do verbo, ele indica reflexividade, ele indica reciprocidade, ele pode indicar passividade no próprio sentido do verbo, no próprio léxico. Então, é o que às vezes confunde, porque você vê lá na gramática a ação do PAL é a ação ativa simples, mas aí no uso vai depender de outros fatores que vão afetar aquela palavra, vão afetar aquele verbo, até de outras palavras que estão naquele contexto. Então vai ter diferentes usos, mas no geral é uma ação ativa simples. Quando diz simples, é porque os verbos hebraicos, né, nesses chamados, nas derivações ou nos graus verbais, eles têm outros tipos de significados, que a gente está evitando usar o termo aspecto, porque o termo aspecto é usado para a questão sintática, mas nós vamos falar também da questão do aspecto. Eu tinha começado aí para a gente verificar o uso dos verbos, esse versículo de Jeremias. E eu destaquei aqui a parte em vermelho, são os prefixos do chamado imperfeito. E aí também tem sufixos, terminações que vão indicar pessoa. Então, o imperfeito, tanto no hebraico quanto no aramaico, é chamado de formas prefixadas, porque em todas as formas tem um prefixo, mas também tem sufixos. Nas formas verbais do perfeito, né, aqui a gente tem um imperfeito, né? E aqui você tem um perfeito. Você só tem sufixos no perfeito. E no imperfeito você tem geralmente prefixos, na maioria, alguns não têm sufixos e outros têm sufixos. Aqui também você tem prefixos e sufixos. Então, como a nossa ênfase é verbal, estou destacando aqui os verbos, tá? E depois as outras palavras, você consultando lá no vocabulário e lembrando que geralmente os substantivos eles vão colocar esse aleph, no final, indicando o artigo. E aí vai ser chamado no aramaico de determinado. Então, vai lembrar que os substantivos e os adjetivos têm 3 estados. No estado absoluto, que é a tradução normal do dicionário. O estado construto, que você vai colocar a palavra de na frente na tradução. Um Deus de, terra de. Esse construto, quando tem 2 substantivos, um do lado do outro, o primeiro está no construto e o segundo no absoluto. Então, você vê que esse aleph vai repetir, né? Que é indicativo do estado determinado. Só tem um artigo no aramaico como no hebraico, só que no hebraico é no começo e no aramaico é esse aleph no final. Pode acontecer de aparecer um re também, ao invés de um aleph, um re no final, que também indica um estado determinado. E aí você vai traduzir como o
a, os, as. Vai depender da tradução do português. Tá? Então, aqui aparece várias vezes. Ó. Então, para quem já conhece o hebraico, essa parte nominal é bem mais simples, né? É só você prestar atenção que ao invés da marcação determinada estar no começo, ela está no final. E com esse iuds duplicado, mais esse kamatz gadol aqui, ele vai indicar plural também, tá vendo? Ela Hayá, Shmaya. Aqui também, ó, Shmaya. Então, esse Iá vai indicar que é a forma plural mais o determinado. A forma plural determinada. Então, é bem frequente essa forma. Então, esse uso do imperfeito aqui e do perfeito é só para destacar, só tem esse versículo em Jeremias em aramaico. Eu já falei que é uma espécie de ironia com os outros deuses. Muito bem. Aqui, eu vou até pedir para você ficar aí com um caderninho do lado, alguma coisa para anotar. E seria interessante você, mesmo que vai ficar os slides lá, a gente aprende mais quando anota, quando faz alguns exercícios, né? Então, aqui está a conjugação do imperfeito. Ó. Então, a primeira pessoa, no caso do verbo, que tipo de verbo é esse aqui mesmo? Lembra, a gente viu lá os tipos de verbos fracos e verbos fortes? Esse verbo é fraco ou ele é forte? É fraco porque começa com aleph, né? Tem até um reish aqui no final, mas lembra que o reish no final não interfere na conjugação. Mas algumas gramáticas vão chamar também esse reish no final de verbos laringais, porque ele é pronunciado quase como se fosse um agutural, mas não é propriamente um agutural, né? Reish, né? Mas por que começa com aleph? O aleph é a letra fraca, que é um agutural, então é P-aleph. O imperfeito já tem um aleph na conjugação. A mesma coisa do que o hebraico, né? O imperfeito hebraico, ou quem conhece o hebraico moderno, é o chamado futuro. O futuro já tem um aleph. Só que o aleph, quando já encontra um outro aleph, então há um alongamento vocálico aqui. Tem um tserê, né? Esse tserê é comum nos alongamentos vocálicos. Porque aí um aleph mais um aleph, aí há uma contração e um alongamento vocálico. Então vai ficar emar. E vai poder ser traduzido no futuro mesmo, eu direi. Mas vai ter outras formas de traduzir o imperfeito que nós vamos ver, tá? Aqui também é o geralmente. Para quem sabe o hebraico moderno, vai ficar bem parecido com essas formas e também o hebraico bíblico também é parecido. Então, emar é primeira pessoa, temar, segunda pessoa, masculino. Lembrando que nas línguas semíticas nós temos a segunda pessoa masculino e uma segunda pessoa feminino, tanto no singular quanto no plural, tá? Então, tem um tu masculino e tem um tu feminino. Isso nas línguas semíticas é bem comum. Tá, temar. O que vai acontecer, ó? Esse aleph ficou perdidinho aqui. Isso é chamado de aleph quiescens. O aleph que fica sozinho, sem vogal. Então não vai pronunciar temar. Aí temerim, de novo, o aleph quiescente, né? É o aleph que fica sozinho, sem vogal. E o plural, no aramaico, ao invés de im, como é no hebraico, vai ser in.
Então, essa é uma característica que distingue as duas línguas também, do hebraico e o aramaico. No hebraico, não aqui, né? Porque no hebraico não vai ter essa forma plural na segunda do feminino, mas os plurais aqui está no singular, que é uma forma verbal, mas lembra que o im do hebraico vai ser in no aramaico. E aqui é só para marcar o feminino mais singular, tá? Então também toma cuidado para não confundir. Então, temerim. Lembra que o shvá é pronunciado quando ele abre sílaba, e aí também quando ele vem depois de uma consoante, de uma vogal longa, né? Então vamos ver lá as vogais, só para lembrar a pronúncia. Aí, Iemar é a terceira masculina, e Temar, a terceira feminina. Cuidado, porque a segunda masculino e a terceira do feminino, elas são idênticas. É assim também no hebraico, né? No imperfeito, a segunda é igual à terceira. Você só vai saber pelo contexto se é tu masculino ou se é ela. Aqui não tem problema, porque quando você vê esse asterisco, significa que essas formas não ocorrem na Bíblia aramaica. Ela pode ocorrer em outras formas, no Targum, que é aquela quantidade de texto gigante das traduções interpretativas da Bíblia hebraica para o aramaico, é chamado de Targum, ou Targumim, no plural. Então, na Bíblia hebraica, essas formas não ocorrem, só ocorre essa aqui, né, Daniel 3, 29, e Mar, ele dirá. Então, eu coloquei vermelho aqui para você verificar que essa forma em vermelho é o acréscimo a uma raiz verbal. Então, o bom das línguas semíticas é que elas são bem fixas nessa questão. Você tem uma raiz de 3 letras, e aí, a partir dessas 3 letras, são colocadas sufixos ou prefixos para fazer a conjugação. E quando o verbo é fraco, algumas alterações que tem que prestar atenção, principalmente na vocalização, para perceber que tipo de alteração houve nas formas verbais, até mesmo nas formas nominais. Aí você tem o plural do mesmo verbo, bem parecido com o hebraico também, nemar, temerum, temeran, yemerun, yemeran. Então você tem parecido com o hebraico, diferença que o hebraico não tem esse nun, embora em algumas vezes aparece na Bíblia hebraica, tá? Em algumas formas da Bíblia hebraica, quando Deus fala lá para Adão e Eva, morrendo morrereis, né? Certamente morrereis, ele fala mot temutum. E aí aparece esse nun aqui. É chamado lá de nun paragógico. Talvez um aramaísmo no texto hebraico, tá? Então vai aparecer em alguns verbos, mesmo na Bíblia hebraica, esse lá. E você tem ran no feminino, aqui é parecido com o hebraico também, só que o hebraico termina em o, né? E aqui é on também. E o feminino em ran. Então, essas características são do plural, vai ver que sempre tem prefixo no imperfeito e algumas vezes tem sufixo. A maioria das vezes tem sufixo, né? Em algumas ocorrências não tem. Aqui aparece Daniel 3, 2, 36, e aqui a gente já viu lá em Jeremias 10, 11. Pegando outro verbo, mas agora no perfeito, para a gente ver como é que fica a conjugação do perfeito.
Então, veja que o perfeito só tem sufixos. Só na terceira, no masculino, que é a raiz mesmo, é que ele não tem sufixo. Então, ó, vai ser diferente do hebraico e confunde também, tá? Quem está acostumado com o hebraico, esse aqui é a primeira pessoa no hebraico, né? Mas aqui no aramaico é a segunda feminino singular. Então, primeira comum singular, segunda masculino singular, cuidado para não confundir, e lá no hebraico é feminina, que é masculino. E aqui a segunda pessoa no aramaico, cuidado para não confundir no hebraico lá, que é a primeira pessoa. A terceira é igual do hebraico, a terceira feminina, é diferente, que no hebraico é em re, né? Aqui é em tav. Aqui no aramaico é parecido, só que lá no hebraico é nu, aqui é na. Também toma cuidado para não confundir. Esse aleph não é o artigo, é a terminação do pessoal mesmo. Aí o tum, ten, o e a. Cuidado, né? Porque aqui a gente pode pensar que é terceira singular, mas no aramaico isso aqui é terceira feminina plural, tá? Terceira masculina. É, tá errado aqui. Deixa eu já corrigir. Obrigado aí que no Ctrl C, Ctrl V para fazer o slide aí saiu errado ali. Espera aí, deixa eu voltar lá. Agora tá certo, né? Então, essas terminações, o que está em vermelho são as terminações do perfeito, tá? Este verbo é um P-Aleph. Significa que começa com Aleph na raiz. No texto lá de Jeremias, ó, aparece esse verbo. Como a gente classifica ele? Aquele, ó, P gutural, né? Porque a ênfase está na primeira letra da raiz, e a primeira letra da raiz é um agutural. Então, a gente chama de P gutural. Então, os verbos em P gutural, eles vão ser parecidos com P aleph na conjugação. Tá vendo lá? Ó? Vai ter uma tendência a esse patar ou ao hatef patar, que é esse aqui que tem um tracinho e 2 pontinhos. Então vai ser parecido. Quando você vê aqui esse sinalzinho, nas gramáticas para indicar a tônica, tá? Então, avdet, avdet, avadti, avad, avdat. Então, aqui a tônica muda. Mas é a mesma coisa. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, ela fez. Cuidado para não confundir com o verbo hebraico, que é servir, né? Na Bíblia também é usado para adorar, o verbo hebraico avad. No aramaico é fazer. Então, cuidadozinho ali. Então, avadna, avadtum, avadtum, avadten, avadu, avada. Nós fizemos, fizeste, eles fizeram, elas fizeram. Então, aqui só vai aparecer em Jeremias 10, 11 e Esdras 6, 13. Aqui aparece em 6, 22. Quando tiver assim, ó, cuidado na hora de você procurar na Bíblia aramaica, ou até no hebraico,
porque em alguns versículos difere o português do hebraico, tá? Então, quando tiver assim, é 23 no hebraico, 22 no português. Então, o conteúdo é o mesmo, mas a ordem, às vezes, difere dos versículos. Então, essa forma do verbo cultural no perfeito. Então, tem algumas características aí desses verbos culturais ou P-Aleph. Então, vamos ver aqui que o Jones, Alger F. Jones, que escreve lá A Short Grammar of Biblical Aramaic, ele vai mostrar algumas coisas que a gente falou lá. Ó. No imperfeito, o Aleph quiescente, ó, que é esse Aleph que não é vocalizado. Então, no singular e no plural, ele aparece sem vocalização, então você não pronuncia nada. Infinitivo, que ficou errado também. Infinitivo, ao Aleph quiescente costumeiro, mas também é uma variação ortográfica incomum em que o Aleph não está escrito. Isso pode ocorrer no aramaico também, tá? O Aleph às vezes não aparece. Você que já estudou hebraico lá pode lembrar que algumas letras são chamadas no hebraico, e aí vai incluir também no aramaico, de matres lectionis, mães de ajuda. Eram letras que originalmente não existiam nos manuscritos, e aí os escribas começaram a colocá-las para ajudar na leitura. Então, Yud, o Vav, o Re e às vezes o Aleph eram usadas como letras de ajuda. Aqui pode ser um erro de escriba, ou essa letra era uma letra de ajuda e depois ela foi omitida. Então, pode acontecer de aparecer o quiescente no infinitivo. Depois eu arrumo aqui. Para anotar. Ficou em inglês infinitivo. Infinitivo. Deixa eu ver qual slide que é esse aqui. 85. Então, depois, antes de eu mandar, arrumo. Então, há o Aleph quiescente, só que às vezes no infinitivo ele não ocorre. No imperativo você tem Hatef Segol no lugar do Hatef Patar. O Hatef Segol é esse Segol, esses 3 pontinhos, com o Shivá, que são esses 2 pontinhos. Então, às vezes se encontra, né, o Hatef Segol ao invés do Hatef Patar no imperativo. Também tem que mudar, que ficou imperativo. Deixa eu anotar aqui, tá? Também os particípios. Você digita, o computador, ele muda, que você está em inglês, ele muda para o inglês, né? Então, os particípios, né? Aí o laringal, que é o reis, né? O laringal do singular, influencia a vogal precedente e o plural é regular. Então, ele há um alongamento vocálico também nos particípios, que ao invés de ter uma vogal breve, acaba tendo uma vogal longa, ou ao invés de chivar, uma vogal longa. E aqui também no plural. Esse é o plural mesmo, ao invés de ser im, no aramaico é in. Essas são algumas questões vocálicas do aramaico aí. Aqui era para você conjugar, mas já estava lá, né? Eu ia fazer um... Depois você treina escrever isso aqui, tá? Só para fixar as terminações.